Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo, Goiás e Atlético, Atlético e Goiás começam a definir o título de campeão goiano de 2023. As duas equipes lutando por esta conquista. O Atlético quer o bicampeonato, foi campeão no ano passado em cima do próprio Goiás, enquanto os alviverdes querem quebrar um jejum de 4 temporadas sem conquistar o estadual. Nesse vídeo, nessa véspera do início da decisão, eu vou apresentar aqui aquilo que eu entendo que cada um dos lados tem de forte e de fraco, as virtudes e as deficiências das duas equipes visando estes dois jogos da final. Logo depois da vinheta de abertura, a gente entra nos detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, deixa aí o seu like, deixa aí a sua manifestação, fale da sua expectativa para esse jogo, o seu palpite, se você quiser. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Quem está conosco e apoia o Futebol 62 é a Lutei Magazine. A Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital, está ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Lá você encontra moda em geral, utensílios de cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados e muito mais. No Instagram, @LuteiMagazine, como aparece aí no banner, ou você pode fazer aquele contato pelo WhatsApp com a Branca, com a Wanda, pelo 99402 7562. Lutei Magazine oferece análise de Atlético e Goiás. Bom, as duas equipes chegaram parelhas, a essa decisão. O Goiás tem 38 pontos na competição, o Atlético tem 37. Por aí dá uma ideia do equilíbrio entre as duas equipes. Mas eu separei aqui alguns dados, alguns pontos que eu considero positivos em um lado, no outro também, e aqueles pontos que eu considero negativos. Você, torcedor, pode discordar, pode acrescentar, se você acha que um ponto, existem mais pontos positivos do que aqueles que eu mostrarei, que existem mais pontos negativos do que aqueles que eu mostrarei, fique à vontade, tá bem? Vamos começar, eu vou começar pelo Atlético, o mandante do jogo de amanhã. Vamos falar dos pontos fortes da equipe rubro-negra. O primeiro é um time forte dentro de casa. Isso é bom, porque você faz esse primeiro jogo, o Atlético faz esse primeiro jogo dentro de casa, e se ele consegue uma vitória, como venceu, por exemplo, na fase de classificação, bateu o Goiás por 2-1, o Atlético vai para o jogo da volta com vantagem. E essa vantagem eu considero algo muito interessante para você jogar com ela na reta final, especialmente num jogo decisivo. A vantagem de um empate conta muito. Então, para mim, essa força do Atlético dentro de casa pode ser algo decisivo a favor da equipe rubro-negra, caso ela consiga vencer o primeiro jogo. Outro aspecto do Atlético, um ataque eficiente. O Atlético até agora tem na temporada 17 jogos e já marcou 38 gols. Então, tem uma média superior a 2 gols por jogo. Então, o ataque do Atlético, ele é um setor que vem colaborando e muito com essa campanha da equipe e pode ser um fator decisivo nestes jogos contra o Goiás. Tem o Luiz Fernando vivendo grande fase, para mim o melhor jogador do campeonato até agora. Tem outros jogadores, outros bons coadjuvantes. O Shailon faz um bom goiano, o Ayrton não pode jogar amanhã, mas pode jogar o jogo da volta. Viseu já fez gol, Gustavo Coutinho já fez gols, então o Igor Torres também já fez gols. Então é um ataque que vem funcionando. Então o Atlético tem esse aspecto que, ao meu ver, também é muito positivo. Outro ponto, o histórico recente contra o Goiás, altamente produtivo, altamente positivo. O Atlético ganhou as 3 últimas finais que fez contra o Goiás, 2019, aliás 2014, esse não é tão recente, mas 19 e 22.
O Atlético também ganhou do Goiás aquele duelo da Copa do Brasil, que foi um duelo recheado de muita expectativa, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado. Então, essa sequência de vitórias, o Atlético venceu os últimos 4 mata-matas que fez contra o Goiás. Então, isso aumenta a autoestima da equipe, aumenta a confiança de que vai conseguir de novo. Então, o psicológico deste duelo, para mim, neste momento, ele favorece mais a equipe rubro-negra. E o outro ponto é que o Atlético cresceu na reta final. Passou a ter mais tempo para trabalhar, desde o final da fase de classificação que o Atlético vem tendo longos períodos para preparar o seu time, dessa última vez 15 dias. O Mozart pôde fazer os treinamentos, pôde tentar implantar as suas ideias, a sua metodologia de trabalho nesta equipe. Então, o Atlético cresceu nessa reta final e ainda teve esse longo período de preparação. Estes, para mim, são os principais pontos a favor da equipe rubro-negra nesta decisão contra o Goiás. Agora vamos ao outro lado, os pontos fracos do Atlético. O Atlético tem um sistema defensivo que, ao meu ver, não inspira confiança. É um sistema defensivo que, inclusive, terá que melhorar e muito para fazer uma Série B brigando por acesso, como projeta o Atlético. Tem deficiências nas duas laterais, a dupla de zaga não é nada estável, tem um zagueiro, inclusive, que para mim compromete muito, que é o Lucas Gasal. É uma defesa que provavelmente vai depender bastante do goleiro Ronaldo. Goleiro Ronaldo que é para mim o grande nome desse sistema defensivo atleticano. E à frente dele você ainda tem 2 volantes que para mim até melhoraram um pouco o desempenho nessa fase quarta de final, semifinal do Goiano, cresceram, mas Matheus Salles e Haldane é uma dupla razoável, vamos colocar assim, muito aquém daquilo que o Atlético tinha no ano passado. Então, para mim, esse sistema defensivo é o que mais preocupa dentro do Atlético. Outro ponto, decide fora de casa. Lógico que o torcedor atleticano vai lembrar que o Atlético ganhou o Goiano o ano passado na Serrinha, eliminou o Goiás nas oitavas de final da Copa do Brasil na Serrinha, mas isso não é uma coisa fácil de acontecer. Foram feitos da equipe do Atlético, né? Você não vai ficar chegando toda hora lá na Serrinha e ganhando jogos, como, por exemplo, não ganhou aquele do Campeonato Brasileiro que aconteceu depois dessas 2 decisões. Então, o decidir o segundo jogo fora de casa, para mim, é um aspecto negativo para o Atlético. Não chega a ser um ponto fraco, como eu coloquei aí, né? Mas é um fator negativo. Outro, um elenco enxuto. O elenco do Atlético é um elenco de poucas opções. Na maioria dos setores, não há reservas que têm capacidade para melhorar o time. Então, esse também é um ponto negativo. E desfalques importantes para essa final. Nesse primeiro jogo não conta com Ayrton, não conta com Felipe Viseu, o Arauz está fora da temporada. 3 jogadores importantes para o elenco. No jogo da volta contará com Ayrton, Felipe Viseu a gente ainda não sabe, o Arauz, como eu citei, está fora da temporada. Então, estes desfalques para um time que já tem um elenco enxuto podem ser desfalques que comprometam o rendimento atleticano e o faça talvez perder o título estadual. Então, estes aí são, ao meu ver, os pontos fortes e fracos da equipe atleticana. Eu até adicionaria um outro aqui, que seria o pouco tempo de trabalho do Mozart. Só que ele teve uma semana interessante aí de 15 dias consecutivos. Eu acho que isso amenizou bastante essa questão do Mozart ter menos tempo de trabalho que o técnico do Goiás, o Guto Ferreira. Tá bem? Agora vamos passar para o outro lado e vamos falar os pontos que, ao meu ver, fracos e fortes da equipe do Goiás. Vamos lá. O Goiás tem um bom retrospecto na temporada. Teve a eliminação na Copa do Brasil, né? Perdeu aquele jogo lá em Cuiabá, havia perdido também para o Atlético, mas o Goiás chegou a ficar 18 jogos invictos no ano, tem só 2 derrotas em 22 jogos, né? O Goiás tem menos de 10%
de derrotas nessa temporada. E olha que o Goiás, até preciso fazer esse levantamento, mas talvez seja o time do Brasil que mais jogou neste ano até agora. Então, o Goiás tem um retrospecto bom nessa temporada. Outro ponto, é uma equipe que funciona defensivamente e ofensivamente. Tem bons valores no seu sistema defensivo, zagueiros, por exemplo, que vivem boas fases, o Sander vive uma grande fase, um goleiro que faz a diferença em muitos jogos, o Tadeu. Então é um time que tem bons jogadores no sistema defensivo. E ofensivamente é um time que funciona. Apenas em 3 jogos o Goiás não fez gols nessa temporada, contra o Brasiliense, contra o Cuiabá lá em Cuiabá e contra a equipe do Águia de Marabá. Então em 22 jogos, em 19 o Goiás marcou gols. Então é uma equipe, e o Goiás já tem 41 gols no ano, né? Ou seja, uma média de quase 2 gols por jogo. Então é um time que tem um ataque que também funciona. Outro, o elenco do Goiás tem mais opções que o elenco do Atlético. E vai ganhar, e a tendência é que ganhe ainda mais opções para essa final, como o Diego Volante, o Matheus Peixoto já deve ficar à disposição também. Então é um Goiás que se fortalece aí para essa reta final. Mais um ponto, decide em casa, né? Lógico que o Goiás, como eu citei há pouco, perdeu para o Atlético 2 vezes, 2 mata-matas no ano passado, mas é uma equipe que não vai ficar sempre perdendo, né? O futebol não funciona normalmente assim. Então é um fator positivo, ao meu ver, fazer o segundo jogo dentro de casa. E por fim, a vitória contra o Cuiabá 2-0 foi uma vitória na véspera do início da decisão importante, porque deu confiança ao Goiás. O Goiás passa a ter um jogo padrão, um jogo modelo para a temporada, e o Goiás reverteu uma situação que era difícil contra um time da Série A, perdeu o jogo de ida de 1-0, fez uma partida muito fraca, pressão muito grande, porque a equipe já havia sido eliminada da Copa do Brasil, e mesmo assim o Goiás conseguiu dar uma resposta muito positiva em um jogo em que ele se impôs de maneira muito contundente diante do adversário. Então essa vitória, ao meu ver, ela fortalece o Goiás para essa final contra a equipe do Atlético. Pontos fracos nesse time do Goiás os fracassos recentes contra o Atlético. Isso gera uma pressão, gera uma desconfiança no torcedor, gera uma desconfiança interna. O Goiás vem perdendo muito para o Atlético. Nos últimos 10 jogos de Campeonato Goiano, o Goiás não ganhou nenhum. Foram 9 derrotas e um empate. 4 mata-matas consecutivos perdendo para o Atlético. Então o psicológico pode ser um fator decisivo para que o Goiás não fique com o título. Outro, o jejum de títulos. O Goiás já vive aí a maior seca desde que ele ganhou o primeiro título em 66. Pela terceira vez desde então, o Goiás computa 4 campeonatos sem conquista. Se não ganhar o deste ano, será aí o maior jejum da história desde que o Goiás ganhou o primeiro título. Então esse jejum, sem dúvida, ele aumenta a pressão do Goiás por uma conquista. Jogadores como o goleiro Tadeu, por exemplo, que está no clube há vários anos, desde 2019, nunca ganhou um título com a camisa do Goiás. Então tudo isso para mim é muito mais prejudicial do que benéfico. E um outro aspecto é a ausência de um meia. O Goiás não tem nenhum meia para essa decisão. O Cauã está na equipe sub-20, Marquinhos Gabriel foi embora, e isso compromete as atuações do time do técnico Guto Ferreira. Você pode ter certeza que ele utilizou o Palácios ali, utilizou o Felipe Bastos por falta de opção. Se ele tivesse uma boa opção para a meia, como quando ele tinha o Cauã, por exemplo, dificilmente ele tomaria a decisão de usar um destes outros jogadores nessa função. Então essa ausência do meia, ela pode comprometer de uma maneira significativa o rendimento da equipe do Goiás, tá bem? Então estes aí são os pontos que eu considero mais fracos e mais fortes nessas duas equipes. Vamos ver, né, como é que elas vão se sair em campo nestes 2 jogos, nestes praticamente 200 minutos de futebol, né? Porque hoje um jogo de futebol não dura 90 minutos, é em média 100. 100 no primeiro, 100 no segundo, teremos aí 200 minutos, que sejam 200 minutos de emoção, de muita vibração,
paz também, né? E principalmente que a gente não tenha erros de arbitragem, que o campeão seja campeão porque jogou mais, porque venceu o outro adversário. Tá bem? Você, torcedor, fique à vontade para apontar outros pontos fortes ou discordar dos que eu apontei, apontar outros pontos fracos ou discordar dos que eu apontei. Grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana e até a próxima.